Bom, vamos para mais um episódio aqui do nosso projeto e esse é super especial por vários motivos, né? E engraçado porque a gente não se conhece muito, né, Érica? Quer dizer, quase nada, mas você foi recomendado pelo Silvio, a gente falou ontem, e acabamos marcando tudo muito em cima da hora e por sorte, eu falo assim, eu não acredito muito em sorte, eu acho que nada é por acaso. Eu também penso né? da mesma Mas a sua forma. agenda é muito cheia e eu tava precisando de uma pessoa para hoje e a gente conseguiu. Você que é uma pessoa com muito conteúdo, muito especial, e eu acho que muito especial pro meu programa também, porque, enfim, você é uma mulher, eu acho muito importante a voz feminina, né? A gente tem falado muito isso na nossa comunidade do jiu-jitsu também. Eu tive a Kira aqui, ela falou, inclusive, da jornada dela dentro da nossa comunidade, o quanto, inclusive, foi difícil até por ela ser da família, né? A família também tinha um pouco esse lado de não gostar que as mulheres praticassem muito lá no início. Enfim, eu acho que a gente foi quebrando isso com o tempo. E hoje eu acho que eu tenho um recibo, tenho certeza que eu estou recebendo aqui uma pessoa com uma estrada, né, de uma vivência muito grande dentro da arte marcial. E você é um exemplo de levar todos esses princípios, todos esses ensinamentos para sua vida, né, e passar para as pessoas de uma forma muito nobre. Você, como faixa preta, inclusive, está quase pegando o teu 6º grau, então tem muito conhecimento, muita vivência de dentro do dojo. Muito obrigado. Eu estou tendo a honra de estar conversando com você aqui e ter seu tempo, que eu sei o quanto é precioso, né? Assim, o quanto você é requisitada hoje, e de estar colocando a energia também nesse projeto, que para mim é muito importante. André, eu que agradeço o convite. Realmente, eu também não acredito em sorte. Né? Eu só estou com a agenda agora para julho, né? Agenda completamente lotada. Amanhã eu estou em São João de Meriti, depois de amanhã eu estou em Piraí. Enfim, realmente é maluco. Semana que vem eu estou no Amapá e é uma correria muito grande devido, infelizmente, à grande necessidade que as mulheres hoje, não só do estado do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, têm para adquirir, né, o conhecimento mais aprofundado sobre o trabalho que eu desenvolvo através de toda a parceria da minha equipe, inclusive o mestre Silvio Bering faz parte desse programa junto comigo, do governo do estado do Rio de Janeiro, que é onde a gente desenvolve esse trabalho, né, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do estado. Desde o início do programa, no final desse mês, a gente completa 3 anos. Já foram mais de 120 mil mulheres atendidas pelo programa Empoderadas. Muito legal. Né? A gente segue nessa missão de não somente ressignificar a vida de mulheres, mas também de salvar, muitas vezes, vidas dessas mulheres. Muito legal. Assim, como eu falei, eu acho que teu programa, né, o teu projeto é muito nobre. Eu acho que tem um propósito muito forte por trás e muito necessário para a nossa sociedade. Até para a gente começar, eu acho que dá uma boa introduzida, até um pouco da sua história, né? Acho importante você contar quem você é, né, para a gente chegar onde você está hoje, né, e à frente de um projeto tão grande. Conta um pouquinho da sua história, como é que tudo começou e como é que foi essa sua conexão com a arte marcial? Na verdade, a conexão com a arte marcial vem desde antes de eu propriamente começar a arte marcial, né? Meu pai, faixa preta de karatê, meus irmãos, homens praticantes também de karatê, lá em Belém do Pará, né? Enfim, tanto é que eu conheço o Lyoto, o Shinzo, a família toda Take, tudo desde ainda de muito pequena, de muito pirralha, antes mesmo de treinar o jiu-jitsu. Impressionante como é que essa região, né, assim, é uma região... um celeiro, É um celeiro, né? É um celeiro. É um celeiro. E aí eu começo o jiu-jitsu em 1990, final de 91, início de 92, né, de 11 para 12 anos de idade, quando eu inicio o jiu-jitsu, porque nas brigas com o meu irmão mais velho, eu acabava sempre levando a pior. Lógico, vale, né, frisar que não era grande diferença de idade. Nós lá em casa nós somos uma escadinha, nós éramos uma escadinha, né? E brigas de irmão normal, conflitos. Sim. E que na hora do embate físico eu levava pior. Eu tomava muito maguiri, era terrível. E chegou o dia que eu sempre falo que a educação é a base de tudo, né? E foi na educação, foi na escola
que eu tive o contato a primeira vez com o jiu-jitsu. No intervalo ali das aulas, eu vi uma demonstração de jiu-jitsu, ainda sobre o kimono de palha de arroz. Kimono não, o tatame, palha de arroz, aquele tatame ainda de lona verde, né? Que foi aonde eu comecei a treinar, naquele tatame. Sempre depois, no final do treino, a gente tinha que carregar as placas para colocar no sol. Sou dessa época, faz tempo, faz um pouquinho de tempo, né? E ali foi o meu contato inicial com o jiu-jitsu. Eu fiquei fascinada porque a demonstração que foi dada naquele momento pelo que acabou se tornando o meu primeiro treinador, que é o mestre Ricardo Holanda, né? Hoje ele atua no norte do Brasil, não está no Pará mais, mas está no norte do Brasil. Legal. E comecei ali. Pedi para ele para treinar porque o meu pai machista, né? Enfim, segue ali o padrão tradicional, né? Que hoje, através do meu trabalho, eu luto para desconstruir, né? Esse pensamento retrógrado. Sim. Falava que o karatê era para os meninos, né? Nós éramos 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Então, os meninos faziam karatê e o papai falava que as mulheres podiam fazer balé, jazz ou voleibol, né? Eu já nadava, porque eu comecei ainda na natação no Clube do Remo, lá em Belém do Pará, na natação ainda para recém-nascido, para bebês, e nunca parei de nadar, né? Eu segui até a equipe e pré-equipe, né, de competição do Clube do Remo. Já em competição sempre gostei muito, sempre esteve isso muito na minha veia, presente na minha vida, desde ainda da primeira infância. E fazia voleibol porque meu pai não permitia que eu treinasse o karatê, né? E eu ia lá para a PAN, que é a academia lá do Yoshitsu Matida, do mestre Yoshitsu Matida, e ficava assistindo meu pai treinar com os meus irmãos, e eu nunca treinei karatê. E na hora da execução dos katas, eu executava de uma forma assim tão perfeita e sem treinar, muito melhor que os meus irmãos, só de olhar, porque eu ficava fascinado com aquilo. E o meu pai, nós temos uma prima do meu pai, minha prima de 2º grau, que é a Eneida Paz, né? A Eneida é médica e faixa preta de karatê. E assim, eu tenho essa visão ainda como se fosse ontem. Eu lembro da Eneida linda, né? Muito parecida à família, essa cor da pele avermelhada de Índia, né? A Eneida com aquele rabo de cavalo, de kimono e faixa preta. E eu falava, eu quero isso pra minha vida, né? E meu sonho era fazer karatê, mas meu pai não deixava. Então, quando eu tenho esse primeiro contato com o jiu-jitsu e que eu encontro o meu primeiro professor Ricardo Holanda e falo para ele, olha, eu não tenho, meu pai não pode saber, eu não tenho dinheiro para pagar, e o meu irmão me bate. Eu era pirralho, eu tinha 11 anos, né? E aí ele falou, pode começar a treinar aqui. E me deu um kimono lá, velho, usado. Velho não, né? Usado. Não existe kimono velho, existe kimono gastado, né? Exatamente, cheio de energia. Com certeza. E aí, assim, eu comecei a treinar jiu-jitsu escondido. Então, eu saía fantasiada de voleibol. Eu até consegui, por certo tempo, conciliar a natação, o vôlei e o jiu-jitsu. Mas chegou um momento em que eu tinha acabado de encontrar o que eu queria para minha vida, né? Sem eu saber que aquilo passaria a ser a minha vida, né? Então, tudo que eu sou hoje, o que eu construí, em absolutamente tudo, meu estudo, meu ciclo de amizade, enfim, absolutamente todas as conquistas, sem dúvida nenhuma, foram oriundas do tatame, do esporte, do jiu-jitsu, né? Então, ali, um pouco depois, eu já comecei a participar de competições, né? Tinham campeonatos paraenses lá em Belém e não tinham adversários. Eu cheguei a fazer uma luta com um homem, com um garoto, com um menino da minha idade ali e fui campeã, né? Posteriormente vieram os Norte e Nordeste, competições que geralmente aconteciam em Fortaleza, no Ceará. Então, ali também muitas amizades, muitos grandes nomes também, ali do Nordeste, no Campeonato Norte-Nordeste. E quando veio o meu primeiro brasileiro, né, que quando eu chego pela primeira vez no Rio de Janeiro, em 95 ou 96, não vou saber lembrar agora, me tornei campeão brasileiro. Eu era acho que faixa azul, enfim, não vou saber lembrar agora. Me tornei campeão brasileiro e foi aí que eu
entendi, né, realmente o que seria o Rio de Janeiro, já o próximo passo na minha vida. Eu conheci o mestre Carson Gracie. Legal. E também o mestre Oswaldo Alves. Recebi o convite dos dois mestres para ir até a equipe. Por coincidência, as duas ficavam em Copacabana. No primeiro dia, posterior a esse brasileiro, eu fui até o Carson, né, treinar lá na Carson Gracie. E depois, né, e o Carson me fez o convite para eu integrar a equipe ali. Putz, e eu fiquei um pouco, confesso, um pouco assustada com o tamanho, né, e que literalmente um show de constelações. As pessoas que eu via naquele jornal O Tatame, né, preto e branco, eu sou dessa época, né, tinham outros jornaizinhos daquele ali do tipo, né, que eram distribuídos gratuitamente nas competições, verdade, né? E eu via aquele pessoal mesmo que era casca grossa, que era referência, porque na verdade a gente não tinha muita referência. A referência sempre foi os Gracies, a família Gracie, né? Não tinha muito outros nomes de referência, né? Mas ali, junto com o meu crescimento, já como atleta, eu estava no meio dos maiores, tipo a Mauri Bittetti, era da minha equipe, porque eu acabei no dia seguinte indo conhecer a academia do mestre Oswaldo Alves, do grão-mestre Oswaldo Alves, que é o meu grão-mestre, sou formado a faixa preta por ele. E quando eu chego lá na Ministro Vieira de Castro, lá em Copacabana, que eu vi uma academia pequenininha, porém era só a nata do sumo dos mais famosos, conhecidos e mais renomados atletas de jiu-jitsu, né? Então ali a gente tinha o Zé Mário Perry, a gente tinha o Amaury Bittetti, a gente tinha o Paulo Caruso, enfim, era ali Murilo Bustamante, Zé Mares, o Carlão Barreto, enfim, realmente eram, assim, eu fui muito acolhida na Carson, mas eu me senti mais em casa dentro do Oswaldo, lá no Mestre Oswaldo, né? A gente tinha uma galera do Amazonas também, que era a galera que sempre viajava pro nosso Nordeste, né? Ronaldo Jacaré, o Jacaré era a faixa azul. Jacaré era a faixa azul. E, enfim, eu já era roxa, né? Enfim. E André Galvão, Fredson Paixão, vários nomes importantes do jiu-jitsu ali na criação, junto com a Érica Paz, né? Então, me tornei campeão do mundo na faixa preta, né, lá com o mestre Oswaldo Alves. E lá no Pará, como sempre, aquela cultura, né, de treinar o vale tudo. Na verdade, a gente nem usava o termo vale tudo, era freestyle, o termo que a gente usava. Né? E a gente saía, e eu, menina, no meio de um monte de marmanjos saindo na mão ali. A gente não tinha soco, era tapa. Né? A gente treinava o freestyle dando tapa, não tinha soco. Então, para mim, eu ia... Porque eu era realmente muito técnica. Graças a Deus, sempre fui muito técnica. Mas devido a uma vida inteira e de muita dedicação. Eu passava muitas horas ali dedicando ao jiu-jitsu. Legal, deixa eu só te parar aqui rapidinho, só porque a gente avançou e dentro até desse universo masculino, né? Que eu acho que principalmente naquela época, não tinha... Era muito raro você ver uma mulher, ainda mais, você está falando da Carson Gracie, o Carson Gracie era uma das academias onde tinham os maiores casca-grossos, né? Eu já conversei aqui com alguns deles, e só o clima ali já é um clima, todo mundo fala subida da escada para entrar na Carson Gracie, né? Então assim, você estava não só numa academia que só tinha homem, mas num clima, assim, dos mais caixa-grossa possível, né? Então assim, esse ambiente, de alguma maneira, que era muito diferente, talvez, para uma mulher, de certa forma, já era um desafio para você ali, em vários sentidos, né? Inclusive, na questão do teu pai, que em algum momento ali, ele deixou, enfim, permitiu que você, né, tocasse esse estilo de vida, ou enfim, essa sua, talvez até o seu dom
né? Como meu lutadora. pai até hoje é meu maior fã. Meu pai ia pras lutas comigo, meu pai me dava dica. Meu pai nunca treinou jiu-jitsu na vida, mas gritava, passa guarda, raspa, finaliza nas competições, né? Então, graças a Deus, através das medalhas e das conquistas que vieram, né, após essa negativa inicial do meu pai, e a minha mãe abraçava, com meu pai falava, né? Mas após vindo os resultados já positivos, mídia, televisão, jornalzinho, enfim, acabou que a gente conseguiu amolecer, né? A gente que eu digo era eu, o meu mestre Ricardo Holanda, né? E mais meus companheiros de treinamento, conseguimos, através do jiu-jitsu da Nobre Arte, amolecer o coração do papai, e o papai acabou se tornando, né, um grande incentivador. Legal. Né? Então, essa primeira batalha aí foi vencida com sucesso. Legal. E a batalha de estar no meio, né, de um monte de homens ali, né? Porque, de novo, tinham poucas meninas praticando naquela época. Como é que era, né, esse clima, e como é que você lidava com essa situação? Que, em alguns momentos, talvez não fosse tão agradáveis. A própria Kira falava aqui que, pô, tinha momentos que, às vezes, ela se sentia desrespeitada, né? Assim, porque estava num universo... fora, talvez, do universo dela, né? E aconteciam algumas coisas não tão legais. Olha, André, eu sempre falo, e sempre falei, né? Eu já atuo com enfrentamento à violência contra mulheres há 23 anos. Eu me sinto, sim, tenho certeza que eu sou uma grande privilegiada, né? Porque eu já recebi muitas denúncias de mulheres que são atletas ou que até desistiram, né, da carreira de atleta por conta de assédios, né, de desrespeitos, enfim, uma série de barbaridades cometidas em cima de um tatame ou dentro de um espaço que ali é pra gente ir, pra aprender, pra acolher, pra dividir, sim, né? É sobre respeito. Sempre falo. Total sobre respeito. O tatame, a nossa arte é sobre respeito. Sim. Né? Sobre uma hierarquia, né? Enfim, tem todo um contexto ali filosófico, marcial, né? Que inclusive isso é passado na metodologia do trabalho que a gente desenvolve no programa Empoderadas para as nossas hoje 25 mil mulheres no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, me sinto sim uma privilegiada, nunca, literalmente e verdadeiramente, nunca sofri nenhum tipo de assédio ou de abuso, e também jamais me senti desrespeitada no tatame. Muito pelo contrário, eu até acho muitas vezes que por conta do jiu-jitsu que eu possuía, possuía que eu digo na época de competição, né? Que uma rainha nunca perde a majestade. Mas o jiu-jitsu que eu tinha ali, eu acredito que tenha sido muitas vezes por causa disso. Não apenas sorte, uma mera sorte. Sim. Né? Mas eu sempre fui muito respeitada. Muito. Muito respeitada pelos meus mestres, por todos os treinadores e mestres que passaram na minha vida. Eu venho do mestre Ricardo Holanda, né? Encontro ainda na minha adolescência, conheço o grão-mestre Oswaldo Alves, né? E estou há quase 15 anos com o mestre Silvio Bering, né? Enfim. Legal. Que foi todo um processo. Mas eu me sinto, sim, né, uma privilegiada. Já recebi e recebo várias denúncias sempre de mulheres, né, de atletas, de tatame, no ringue, no meio não só do jiu-jitsu, mas também do MMA e também de outras artes marciais. Né, elas me procuram e a gente sempre faz o acolhimento. Eu estou com casos agora seríssimos de pessoas de nome e renome internacional e que já vai estourar, infelizmente. Tem que pagar, tem que ser. Agora, né? Não vale a pena explanar, mas assim, o que vale ressaltar, muito porque o público que predomina ainda hoje nas lutas, no jiu-jitsu, no tatame, enfim, no cage, de treinamento, até mesmo para MMA, é o público masculino. Isso é e sempre será. Hoje o feminino tem o seu espaço, sim. Mas o que predomina é o que, para mim, na minha visão, né, nem daqui a 1000 anos isso vai mudar. Né? O instinto de guerra, a mulher tem o instinto de guerra? Sim, tem. Eu me sinto total guerreira. Sim. Mas é esporádico. É uma aqui, aí vai nascer outra ali, aí vai nascer outra ali, assim. O homem não. Mas talvez, e de novo, assim, na minha visão, né? É legal você expor a sua como mulher, né?
mas eu acho que a mulher, ela tem um espírito de guerreira em outros sentidos também, não só da força, né? Mas talvez até numa inteligência estratégica. Quando a gente fala de arte marcial e fala de arte, tem toda uma parte de sensibilidade, que eu acho que a mulher tem uma sensibilidade muito mais aguçada do que o próprio homem. Eu me referi mesmo à guerra a guerra mesmo. Sim, né? sim. Porque, por isso que eu falei, não, lógico, sim, ninguém, não tem como negar as habilidades femininas fisiologicamente comprovadas. Exatamente. Não tem como a gente ir contra isso. Né? Eu sempre falo, por exemplo, no programa Empoderadas, nós fornecemos ferramentas técnicas para que meninas e mulheres tenham possibilidade de reconhecer e se antecipar à ação de um criminoso em potencial. A gente não ensina a mulher a bater em homem. A gente não trata a violência com violência. Então, de que maneira eu posso fazer com que uma mulher, numa situação de um risco iminente de um feminicídio, que ela possa se desvencilhar de uma tentativa de feminicídio? Sim. Tecnicamente. Né? Então, aí a gente vai, aguça e prepara essa mulher para que ela tenha essa capacidade técnica de sobreviver. Sim. Ou de fazer com que aquelas agressões não progridam de uma forma mais avassaladora. Né? Então, assim, nós não tratamos violência com violência. Então, quando eu falo com a mulher com o espírito da guerra, sim, é uma Kira Grace. Quantas mulheres Grace tem da família Grace? Sim. Mas Kira Grace só tem uma. Sim. Né? Então, assim, sim, quando nós temos mulheres que literalmente têm o dom de ir para a guerra que eu digo não a guerra da vida, mas a guerra de um tatame, de um octógono, sem dúvida nenhuma, é só você analisar. Até hoje, a maior bolsa paga, falo isso porque fui precursora do MMA no mundo, eu fui uma das primeiras mulheres no mundo a lutar MMA profissionalmente, né? E falo com propriedade, a maior bolsa já paga a um atleta de MMA foi para uma mulher, foi para a Honda. Foi a maior bolsa já paga. É mesmo? Sim. Então, assim, quando uma mulher guerreira, ela se destaca, sem dúvida nenhuma, ela se destaca na frente de absolutamente tudo. Sim. Né? Então, assim, infelizmente, né, eu vejo que por conta de posturas criminosas, posturas criminosas ocorridas em cima ainda de um tatame ou dentro de um CT de qualquer tipo de luta, de modalidade ou de equipe, né? Muitas vezes essas atitudes acabam prejudicando, né, aí um talento, né? Alguém que estava ali com toda a perspectiva de se tornar uma grande estrela, de se tornar, né, uma grande atleta, uma grande referência para outras meninas, né, e não só para meninas e mulheres, mas também para homens, né? Enfim, os homens, a luta de mulheres, eu amo. Tem umas lutas assim que são extremamente técnicas, né? Sangue no olho, tipo, ela não tem esse negócio de entrar se respeito. Tem um respeito marcial, beleza, ótimo, mas na hora que o juiz dá autorização ali, só luta, assim, espetaculares. Sim, né? Então, assim, voltando do início agora, né? Eu, com certeza, eu sou uma privilegiada, né? Mas sei que muitas meninas e mulheres não tiveram a mesma sorte que eu tive. O que você diz, você está falando, a gente está falando... De assédio, exatamente, de abuso, de agora, respeito. Até ampliando um pouquinho, né? Porque isso acontece não só dentro de esporte, ou enfim, de arte marcial, de contato, mas no esporte em si, como um todo, né? Quando existe, às vezes, essa relação de homem e mulher, e ampliando ainda mais no dia a dia, no trabalho, isso assim, é uma coisa que acontece muito, né? E talvez, né, tem até o que a gente fala, uma relação até reptiliana, do macho e da fêmea, como é que eles se convivem sem se confundir, né? Existindo sempre o que você está falando e que eu acho que a gente traz numa jornada ou numa base marcial, de arte marcial, a gente tem que entender que esse fundamento, em princípio, é muito importante. E ele é importante se está inserido na metodologia e na educação desde o início. Eu tento trazer para o meu projeto, que também eu tenho aqui um grupo de meninas até legal, assim, né? É um dos focos do trabalho. Mas em relação à disciplina, eu acho, e respeito, a gente trabalha desde o início, desde o momento que a pessoa entra num tatame, ela está num ambiente
que deve ser respeitado, um ambiente sagrado, né? E aquelas pequenas atitudes treináveis, a gente acaba levando para a vida. Então, se a gente coloca na metodologia, eu acho que esse treino a gente começa a levar para o nosso dia a dia, né? Porque uma outra coisa, talvez cultural até do Brasil, né? A gente aqui não é um valor muito grande, né? O respeito. Ele é meio que deixado de lado. A gente, né, As pessoas não respeitam as leis. Exatamente. Começando por aí. Começando por aí, mas... Eu vou falar, André, essa semana agora, eu tô até um pouco rouca. Minha voz é rouca, mas eu tô mais do que o normal. Mas essa semana agora, na última semana, com uma parceria pelo 3º ano consecutivo com o Metrô do Rio de Janeiro, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, né, e fizemos uma ação durante a semana inteira, onde o meu grupo de trabalho é comandado por mim e com a presença de vários colaboradores, né, nós atendemos 65 mil mulheres. No metrô do Rio de Janeiro existe uma lei, uma regra que é determinada por lei, que nós temos o vagão feminino nos dias úteis, né, que vai de 6 da manhã às 9 da manhã e das 17 às 20 horas. Para quem não sabe, segundo o Instituto Patrícia Galvão, 97% das mulheres que utilizam transporte público e privado já sofreram algum tipo de assédio ou abuso nesse ambiente. Então, quando você fala assim, Érica, não é só no tatame, não é só na igreja, não é só no hospital, não é só... Tipo, é um absurdo. Sabe o que significa 97% de mulheres que já sofreram assédio ou abuso no transporte público ou privado? Não, tanto é que quase que unânime. É quase que unânime. Todo mundo vai passar por isso. E as pessoas lá, a gente levando... qual foi a ação no metrô? Nós estávamos indo, né, fornecer dicas de segurança para as mulheres que utilizam os vagões. Né, oferecer as ferramentas técnicas preventivas de segurança. Né, então, tipo, a gente não entra no vagão para ensinar uma mulher a bater no homem se ele está... praticando crime de importunação sexual com ela. Não existe. Mais uma vez, nós não ensinamos mulher a bater em homem. Né? A gente oferece todo o recurso técnico preventivo para que essa mulher saiba como agir diante de uma ação criminosa dentro desse ambiente. Isso que você está falando é muito minha visão também, tá? Mas é importante, acho que isso fica muito claro, porque eu acho que a mulher que se aprende a defender, e não só mulher, eu acho que isso vale inclusive para os homens. Com certeza. O que é mais importante em defesa pessoal é a gente prevenir, né, e saber sair da situação. Porque talvez pode ser até enganador você achar que você vai passar para as pessoas a habilidade. Eu tenho muito medo disso. Dela bater em todo mundo. Inclusive, André, esse é um ponto que eu não trabalho com vídeos. Não trabalho, né? Tipo, é uma opinião minha. Né? Primeiro, a gente já tem um know-how internacional em enfrentamento à violência contra mulheres. E eu já recebi algumas propostas para fazer um trabalho em vídeo para comercializar. E eu sou completamente contra. Primeiro, ali no vídeo não tem ninguém acompanhando aquela mulher do outro lado da tela. Né, do lado do celular. Não tem um profissional que vai saber se aquela execução está perfeita. Isso pode passar, né, uma falsa ideia para ela de que ela está preparada para agir diante de um ato criminoso. Mais uma vez, infelizmente, o Brasil ocupa uma triste colocação no ranking mundial. O Brasil é o 5º país do planeta Terra em que mais se mata mulher vítima de feminicídio, espanca e estupra-se mulheres. O 5º no ranking mundial. Então, assim, eu sou completamente contra esse trabalho sem estar sobre a supervisão de alguém profissional, alguém qualificado com isso. A gente vê muito também, né, enfim, a gente vê muita coisa aí que é bizarrice. Né? Faz isso, faz aquilo, e eu digo, meu Deus do céu, que perigoso isso. Se alguém ali do outro lado estiver assistindo, vai chamar o filho, o marido, para tentar executar, né? E por alguma forma, sei lá, deu certo naquele momento, mas, enfim, a exaustão da prática técnica é o que faz a perfeição. Então não é de um dia para a noite. Não é assim que funciona. E não só isso, eu acho que você tem
muita experiência para você poder falar, porque você vivenciou, a gente estava exatamente falando sobre a sua história, no meio de homens treinando em alto nível. Quando o negócio acontece de verdade, você tá adrenalizado. Você não, né, geralmente você não tá calmo. Então, tudo isso são coisas que tem que ser treinadas. Com certeza. Agora, o emocional. Total. Isso é o mais importante de tudo. Porque se isso não for treinado, na hora que a agressão chega, você não vai conseguir executar nada do que você treinou, né? Então, a realidade é muito diferente do que uma prática. Com certeza. E mais uma vez, exaustão. Vou até dar um exemplo, voltando pro jiu-jitsu, né, e pro MMA. A minha vitória mais importante no MMA foi contra Chris Cyborg, né? Então, assim, eu treinava muito. Eu tinha acabado de ser campeão do mundo, eu treinava assim 8, 10 horas por dia de jiu-jitsu. Mas eu treinava demais, muito. E quando eu finalizo a Cyborg com 1 minuto de luta, né? O mundo parou. Pá! Meu Deus, já começou. Foi sorte, não. Quanto mais você treina, quanto mais você se dedica, mais você tem chance de fazer com que as coisas deem certo. Isso para tudo. Isso não só no jiu-jitsu, não só no MMA, mas se você é funcionário público, se você é pedreiro, se você é engenheiro, se você é médico, quanto mais você estuda, quanto mais você pratica aquela técnica, mais eficiente fica a sua execução. Né? Então, assim, não pensem, não caiam em furada, pelo amor de Deus. Eu faço até um apelo, né, para mulheres, né, e para maridos que adquirem conteúdos, né, que muitas vezes isso não é legal, é perigoso. Se você quiser adquirir um conteúdo, tenta ter o acompanhamento de algum profissional para te orientar ali. Mais uma vez, a perfeição só vem através de uma inúmeras vezes, milhões de vezes de execuções diárias. Diárias. Exatamente. Então, assim, o grande foco do nosso trabalho, né, e o nosso trabalho, sem dúvida nenhuma, são as ferramentas que a lei oferece para as mulheres. Né? Quais são as leis, quais são os direitos das mulheres, quais são essas ferramentas pré- e pós-traumáticas, né, que a gente pode estar fornecendo para essas mulheres. Né? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, também nessa ação do vagão, muito pouco é divulgado, quer dizer, eu nunca vi esse tipo de divulgação, mas em absolutamente todos os vagões do metrô, no meio, bem na parte central de cada vagão, nós temos 2 alarmes de segurança. E esse alarme de segurança, que fica um do lado direito e um do lado esquerdo, ele faz parte do protocolo de segurança do trem. Esse alarme, ao ser acionado, o maquinista para imediatamente o trem e aciona a segurança. Então, se uma mulher estivesse sendo vítima de alguma forma de crime cometido dentro do vagão, que a gente já sabe que infelizmente, uma coisa corriqueira. Sim. Infelizmente, né? Ela não deve, ela tem obrigação de acionar aquele alarme de segurança e solicitar a equipe de segurança para poder fazer a sua denúncia. Mais uma vez, as leis existem para a gente poder minimizar, né, esse absurdo de enxurrada de crimes cometidos diariamente contra nós mulheres. Né? Somente na semana passada, só no Rio de Janeiro, foram 5 feminicídios. Né? Então, assim, a gente vive uma situação, infelizmente, muito delicada hoje no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas em todos os 4 cantos do Brasil. Né? Então, é necessário, sim, fazer. Então, as pessoas, quando me perguntam, maridos, pais de meninas ou mulheres, vêm me perguntar, Érica, o que que você me orienta a treinar para que eu tenha alguma ferramenta, caso eu tenha necessidade? Eu digo, treina o que tu achar, que tu vai mais te identificar. Eu me identifiquei com o jiu-jitsu, então para mim o jiu-jitsu foi o melhor. Eu, aos 14 anos, eu consegui me desvencilhar de uma tentativa de uma abordagem para estupro. Aos 14 anos de idade, eu era uma menina, pesava 50 quilos. E era um homem, era um adulto que tentou me conduzir para um carro e eu consegui me desvencilhar de uma forma absurdamente técnica e perfeita. Né? Então ali eu vi, caramba, né, eu estou no lugar certo. Na verdade, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu por causa do meu irmão mais velho, quando ele veio, depois que eu já estava treinando, 3 meses depois aconteceu algum desentendimento, né? E ele veio para cima de mim, eu já coloquei para cima da cama, o quarto apertado, um monte de filho, né? Na hora que eu nem era double leg, né? Ainda era baianei, levei para cima da cama, montei e pronto. Então ali eu vi que aquilo
funcionava e que aquilo poderia servir em outros, não só nas brigas com meu irmão, né, mas poderiam servir em outros momentos da minha vida. Então, como eu sempre fui protetora dos fracos e dos oprimidos, né, eu sentia aquela força, né, e a gente sabe o poder que é uma arte marcial, né, especificamente no meu caso, que o jiu-jitsu traz. Sim. Não só para um homem, mas traz para uma menina, traz para um menino, traz para uma mulher. Total. Um poder que a gente tem de falar, cara, não, isso não vai conseguir chegar até a mim. E não é um poder de, eu vou afrontar, eu vou me armar. Não. Muito pelo contrário. É um poder e um equilíbrio emocional que nos traz de uma forma, assim, muito, muito positiva. Né? Isso Total. Que, graças a Deus, a gente tem conseguido replicar para várias e várias e várias, milhares de mulheres, né? Não só no estado do Rio de Janeiro, mas em grande parte do nosso país. Legal. Especificamente sobre o jiu-jitsu, né, que você falou, e obviamente eu acho que a gente é suspeito até para falar, porque é o que talvez seja a nossa formação, né, nossa arte marcial, mas eu acho que o jiu-jitsu tem uma coisa também, no treino do dia a dia, a gente está acostumando o tempo inteiro a se envolver numa conexão muito grande com o nosso parceiro. Isso, de certa forma, eu acho, né? De novo, sou suspeito a falar porque é o que eu vivi. Mas eu acho que te dá um certo conforto no desconforto, né? Assim, a gente está lidando com isso o tempo inteiro. Que legal isso. Não é? Tudo a ver. Então isso é uma coisa. A segunda coisa, e que você falou também muito, é que através das técnicas do jiu-jitsu você não precisa agredir. Você sabe, talvez você possa sair do problema sem ter que... Sem confrontar. Então, acho que quando a gente fala de uma defesa, de uma agressão, a eficiência do jiu-jitsu bem praticado assim, excepcional, né? Porque, de novo, além de você já estar acostumado com aquele tipo, né, de uma agressão mais física, de toque, você tem caminhos para sair daquele problema sem ter que agredir, né? Sem precisar estar o tempo inteiro. É o famoso assim, imagina a mulher, né? Enfim, na rua, na balada, em algum lugar. Por exemplo, o primeiro contato comum, típico, de abordagem para estupro é por intimidação verbal. A segunda etapa, após essa intimidação verbal, é pelo braço, ou pelo pulso, ou por aqui, por próximo do bíceps, né? Posterior, o abraço. Só que isso são frações de segundos, né? 3 segundos o cara colou em ti. Várias técnicas de prevenção de segurança já falharam, né? A tua técnica de visão periférica, que é a arte de enxergar sem dar o foco, já falhou. O criminoso não só conseguiu se aproximar de você, como entrou no teu raio de ação. Sim. Te abordou verbalmente, posterior já encostou em ti, em algum momento tudo está falhando. Porque a gente corre esse risco. Também é explicado fisiologicamente. Sim. Que a mulher tende a paralisar. Né? Ela, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Quando tu vê, o cara tá abraçado e você tá indo na condição. Cala a boca, não grita, faz o que eu tô mandando. Não me olha. E como você falou, acontece muito rápido. É muito. Essas etapas todas já são frações de segundos. 3 segundos chegou, e entrou no raio de ação de 3 a 5 segundos. Ou para você conseguir, se Deus quiser, se desvencilhar, né? Ou, infelizmente, você está sob o domínio de um criminoso. Né? Então, a gente tem todo um aparato de protocolos, né, preventivos do passo a passo comum desse criminoso e o que essa mulher pode fazer nesse passo a passo. Desde utilizar, né, mais uma vez, as técnicas preventivas, né, com abordagem verbal, né, com não intimidação, mas de técnicas de utilização verbal, né? Por exemplo, estou paralisada, estou caminhando ali para o terreno abandonado, né? Eu não lembro mais, ou então eu não tenho muita certeza se eu vou tentar executar uma técnica e vou conseguir ser feliz na execução dessa técnica, mas eu lembro que um dos protocolos era a mulher mencionar: não, senhor, nunca dirigir o olhar direto para o criminoso. Muitas vezes esses estupradores, eles tendem a progredir no crime do estupro, que pode progredir para um feminicídio, após essa visualização olho no olho. Na cabeça dele, essa vítima tem
tem muitas chances de identificação, né, da identidade dele para os órgãos competentes. Então, estuprei, agora ela me olhou, eu vou ter que matar, senão ela vai falar quem eu sou, ou vai me localizar porque ela me olhou. Né? Então, a gente já orienta elas nunca olharem no rosto. Mas aí já vem uma técnica legal que a gente sempre fala. Estou paralisada, estou caminhando, eu não tenho segurança de agir tecnicamente no desvencilho técnico oriundo de arte marcial que foi passado pela nossa equipe. Então, vamos para uma outra tentativa. Então, isso, a gente vai até o final com tentativas para fazer com que esse criminoso desista de prosseguir no seu crime. Então, uma dessas técnicas é a gente utilizar. Não, senhor, fique calmo. Mas, olha, eu moro aqui, eu passo todo dia, porque aqui é cheio de câmera de segurança. A gente acabou de passar por uma. Imediatamente, eles têm pânico de serem identificados. Geralmente, esses criminosos são parte de família. São profissionais, são funcionários públicos, são militares, enfim. Então, eles têm pânico de ser identificado, da possibilidade deles serem identificados. Né? Então, essa palavra da câmera de segurança é uma palavra que muitas vezes, né, a gente tem até indícios, que se eu não me engano é de 70% ou 80%, não vou saber determinar agora, mas de 70% a 80% de probabilidade que esse cara desista de prosseguir. Cala a boca, vai-te embora, não olha para trás, não olha para trás. Já foi. Tu acabou de te salvar por você ter citado uma câmera de segurança, né? Enfim, uma câmera de monitoramento, mas é importante a gente sempre utilizar das ferramentas e acompanhar esse passo a passo de protocolo de como uma mulher pode se desvencilhar. E a gente tem, André, hoje, infelizmente, uma enxurrada de crimes cometidos contra mulheres. Eu vou te interromper um pouquinho aqui, porque eu acho que esse assunto, para mim, é um dos mais importantes. Você já está entrando um pouco, inclusive, no seu programa, né? E uma coisa muito interessante que você falou é sempre a gente prevenir, né? E a gente já está na etapa um pouquinho mais na frente, quando o agressor já está chegando. Mas essa prevenção, né? Por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo que você está usando da pessoa andando numa rua escura, num terreno, né, baldio. Naquele momento que a pessoa se encontra num lugar ou num ambiente um pouquinho mais estranho, o alerta tem que ser ligado, né? Na verdade, muitas vezes, muitas mulheres não têm nem essa possibilidade de só se sentir insegura num ambiente estranho. Muitas vezes, André, isso é uma triste realidade do nosso país. Muitas mulheres não têm segurança nem mesmo num lugar seguro, dentro da sua própria casa. Entende? Então, assim, é absurdo. Porque o que eu ia perguntar exatamente como que esse treinamento, esse tipo de treinamento não deixa a pessoa no estado de paranoia, entendeu? Assim, uma coisa que eu sinto quando a gente começa a colocar, né, muito, por exemplo, os números, né, os riscos, né, ou esse estado de alerta ou de atenção o tempo inteiro, como a pessoa não ficar, né, e levando até para um lado negativo, numa paranoia constante, né? E que gera medo, e em cima do medo depois depressão, sabe? Assim, a gente vai indo para um lado que talvez seja negativo da vida, né? De ter medo de tudo, né? De ter medo de todo mundo, de inclusive influenciar nos relacionamentos e tudo mais. Então, como é que a gente harmoniza, equilibra isso para que principalmente a mulher, né, ela entenda, né, os riscos, mas que tem uma vida ao mesmo tempo confiante, né, não vive no estado de paranoia o tempo inteiro. Eu já sou a favor da mulher sempre estar num estágio de paranoia o tempo inteiro, porque infelizmente a realidade que é real, a realidade que é real mesmo, diariamente, cotidiano de uma mulher, é o crime. Né? Eu sempre falo assim, como não ficar paranoica? A gente adquirir ferramentas, cuidar da saúde emocional, isso é fundamental. Né? Tipo, então eu não vou sair de casa, eu não vou vestir mais uma saia. Ou então eu não vou nunca mais namorar com um homem. Exatamente. Né? Porque eu fui desrespeitado. Então, a gente fala muito isso. O nosso trabalho não é contra homem, é contra a violência. Não são todos os homens que são abusivos. Não são todos os homens que são estupradores, que são feminicidas, que são assediadores, que são agressores. Né? Mas existe uma parcela, infelizmente, muito grande de homens que estão fazendo, sim, infelizmente, que o mundo não esteja tão legal pra gente. E por que você acha isso?
De quê? Tem uma parcela muito grande de homens que infelizmente façam isso. Infelizmente, por conta dos números, dos indicadores. Quando a gente tem uma mulher agredida a cada 2 segundos, Sim. realmente é um número assustador. Não, Quando a gente tem 180 estupros por dia, porém, segundo o último Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apenas 10% das mulheres estupradas fazem o registro de ocorrência. Então, se você tem, a gente conclui, né, 180, 10% apenas são esses de 180 estupros por dia, você tem que multiplicar isso por 10. Sim. Nós temos, sem exagero, nós temos aproximadamente no Brasil, diariamente, 1.800 estupros diários. Sim, é muita coisa. É surreal, é enlouquecedor. Mas a pergunta, assim, eu sei que você pode até não ter a resposta, porque realmente é muito difícil. A pergunta que eu fiz é, por que você acha que acontece isso tudo? Entendeu? Assim, o porquê que eu acho que esses homens estão assim, os crimes? Exatamente, por que muitos homens acabam confundindo as coisas? Por que muitos homens acabam, inclusive, partindo para crimes? Né? Nós temos aí uma série de indicadores, André, mais uma vez, né? O trabalho que eu coordeno, né, e junto com uma equipe gigantesca de profissionais altamente bem qualificados, né, de psicólogos, né, de assistentes sociais, de advogados, que são da área, né, de enfrentamento à violência contra mulheres. Né, eu faço parte de um dos maiores grupos do Brasil e do mundo de enfrentamento à violência contra mulheres, que é o grupo Virada Feminina, né, enfim, onde a gente tem a Marta Lívia Suplicy como coordenadora. Enfim, eu faço parte dos maiores grupos de profissionais que estudam diariamente, que combatem diariamente esse tipo de crime. Então, eu consigo te dar a resposta para cada uma dessas perguntas. Né? O porquê. Por quê? Primeiro, a gente vem com uma questão cultural. Né? O patriarquismo, né? O machismo estrutural, tem toda uma questão de que o menino sempre pode tudo, a menina, desde pequenininha, a menina não pode nada, o menino pode sentar de perna aberta, a menina não pode, então vem desde lá de trás, né? A questão cultural. Temos também, infelizmente, a Lei Maria da Penha foi eleita pela ONU como a 3ª melhor lei do mundo para mulheres. Mas como se o Brasil tem a 3ª melhor lei do mundo e nós somos o 5º país no mundo em que mais temos crimes relacionados ao gênero feminino? Sim. O que está acontecendo? O que causa isso? Né? Então, justamente, as nossas leis não serem respeitadas na sua forma, na sua forma integral. Sim. Entende? Você não respeitar a lei ali, ou então ter as brechas que não é da Lei Maria da Penha. Sim. As brechas que existem ainda é da Constituição, lá de trás. Sim. Entende? Quando a gente vê casos aí de feminicídios, de crimes que pararam e chocaram o Brasil, que criminosos estão soltos. Posso até te dar um exemplo, né? Que é uma mulher que eu tenho grande admiração, que eu bato no peito e digo, chamo carinhosamente de grande mestra, que é a Glória Pérez. Né? A Glória Pérez, eu tive a honra de ter a minha vida servido de inspiração para a criação de um personagem da novela da Glória, que foi o personagem Geisa, que foi vivido pela Paola, né? E que ainda eu tive a honra de treinar a Paola, eu fiz toda a preparação da Paola Oliveira, né? Que acabou se tornando uma grande amiga e é uma grande querida, teve uma dedicação total. Consegui colocar o jiu-jitsu, né? no horário mais nobre da televisão brasileira, né? Junto ali com meu grande amigo e parceiro Raul Gazola, né? Mas assim, foi luta da Glória Pérez. Foi luta da Glória Pérez depois do brutal assassinato da sua filha. A tipificação criminosa do hediondo. Nós tínhamos o homicídio, né? E temos, após o assassinato da Daniela Pérez, né? O brutal assassinato da Daniela Pérez, a gente teve a tipificação criminosa do crime hediondo, que foi uma luta da Glória lá há 30 anos atrás. Né? E vale ressaltar que a lei do crime de feminicídio, que tem apenas 6 anos, é um braço do hediondo. Né? Mas assim, você vê uma barbaridade que foi cometido, né, com aquele crime que aqueles 2 psicopatas cometeram contra a Daniela Pérez, né? E tá todo mundo solto. Né? Então, assim, as brechas das nossas leis, né, que a gente tem lutado para que isso mude. E eu acredito que muito essa questão ainda de não vai dar nada. Não vai dar nada. Sim. Não, Maria da Penha não pega nada. Exatamente. Né? Então, assim, você vê, por exemplo, o cara
né, que vitimou a Dona Maria da Penha, né, que a deixou paraplégica, tá solto. Entende? Então, assim, que país é esse? Cadê as nossas leis? Isso, no meu consentimento, né, no meu entendimento, no meu e de muitas das minhas colegas e amigas, companheiras de trabalho, sem dúvida alguma, essa sensação, né, do não vai dar nada, né? Sim. Sem dúvida faz com que esses criminosos estejam da forma que estão. Né? Não, vou estuprar e não vai dar nada. Sim. Não, vou bater e não vai dar nada. Sim. Vou matar e não vai dar nada. Não, vou assediar e não vai dar nada. Vou ali no metrô ejacular na mulher e não vai dar nada. Né? Enfim, a lei do crime de importunação sexual tem apenas 3 anos. Né? Em setembro desse ano que vai completar 4 anos. Então, muito pouco é divulgado. Né? E as pessoas não sabem. Quando você vê registros, né, de flagrantes de criminosos praticando o crime de importunação sexual dentro de ônibus, de metrô, enfim, de van, você vê que geralmente os motoristas dão a fuga. E não é assim, eu vou deixar ele fugir, não. As próprias vítimas, por falta de conhecimento técnico sobre a lei, né, falam, motorista, abre a porta para esse vagabundo sair daqui. Não. E o motorista vai também não entendendo que essa não é a atitude correta. Que o correto seria chamar uma viatura da polícia militar ou se dirigir até uma delegacia, né, e fazer, né, a entrega desse criminoso para as autoridades policiais, né? Então, enfim, acho que muita falta de informação, né, quando as pessoas acabam dando fugas ou não indo atrás de seus direitos, né? E também, por outro lado, dos criminosos, a sensação de nada vai dar, não vai pegar nada, da impunidade. Faz com que, infelizmente, esses criminosos estejam de uma forma aí que avassaladora. Você liga a televisão daqui a pouco, chega em casa, liga a televisão, tomou paulada, tomou facada, tomou tiro, foi queimada, foi estrangulada, foi estuprada. E assim, é uma enxurrada de atrocidades diariamente cometida contra nós, mulheres. Né? E a gente tem, graças a Deus, conseguindo executar um trabalho, né, através do governo do estado do Rio de Janeiro para que a gente tente, de alguma forma, tentar frear o número do crescimento de mulheres vítimas de violência. Legal. No estado do Rio. Esse trabalho que você faz realmente como a gente falou ali no início, é muito nobre. E até a pergunta é, quando que você vira a chave, né, para talvez deixar de lado uma carreira esportista, né, e se dedica a fazer algo dedicado totalmente às mulheres, né? De uma maneira que eu acho que o propósito vem acima de qualquer medição. Né? Como é que foi essa virada de chave? Na verdade, a virada de chave mesmo veio após... eu estive em Las Vegas em 2014, 2015. Final de 2014 para 2015, eu estive em Las Vegas. Onde eu conheci o Sean Shelby, o manager do UFC. Estava lá com o Fredson Paixão, né, que faz um trabalho lá dentro da Zufa. Né, eu fui a convite dele. E lá fiquei 3 meses em Las Vegas, me passaram algumas coisas para eu cumprir, né, para eu fazer uma retomada que, na verdade, o que eles queriam era uma tão sonhada revanche com a Cyborg, né, dentro da organização. E eu estava ali focada para isso. E quando eu venho pro Brasil, né, eu volto pro Brasil, faço o que eles pediram, né, o que o Sean Shelby pediu para eu fazer, né, que era a luta que ele queria. E eu faço a luta, venço também com 1 minuto de luta, finalizo a adversária, passo tudo e começo a organizar a documentação do meu filho, né, do Renzo, meu filho é Renzo Paz. Legal. Casa de Ferreira, espeto de pau. Renzo Paz, faixa preta de Muay Thai. Odeia jiu-jitsu. É mesmo, né? Eu tô com esperança do meu neto agora que nasceu. Né, eu tô indo agora mês que vem lá a Nova York. E o nome do meu neto, Demian. Tomara, meu Deus, que sustente, né? Enfim, não só o sangue da avó, mas, né, o jiu-jitsu, né? A arte suave aí na família. Até me perdi agora. Onde eu tava? Você tava falando da experiência que você teve em Las Vegas. Tá. Eu falo do meu neto, eu fico perdidinho, eu tô tão lá. Enfim, do Demian. E quando eu volto, né, e faço preencho todos os requisitos, né? Tô organizando ali para ir embora.
porque eu ia me mudar para Las Vegas, né? Eu ia ficar residindo lá em Las Vegas. Eu recebo um telefonema da Glória Pérez, da escritora de novela, onde que precisava me conhecer, que precisava entender da minha história de vida, que sabia, enfim, da minha história não só da luta, mas de toda, né, essa questão do enfrentamento à violência, de ajudar outras mulheres. Sim. Né? E aí eu tive a reunião com ela, né? Nesse mesmo dia ela falou que eu falava muito bem, que era muito bacana. Eu falei, não, eu já tinha feito malhação, né, no ano anterior, né? Também como lutadora, também como Érica, mas foi bem legal, o convite do Fábio Zambroni, a Malhação Sonhos. E, enfim, mas nada demais, né? Nunca pensei nessa questão de atuar, mas acabei tendo que estudar, porque a Glória me deu essa oportunidade, né? E eu falei, cara, se eu vou ter essa oportunidade, eu não posso fazer feio, né? Sim. Então eu fui estudar ali interpretação, me preparar, né? Ao mesmo tempo que eu estava ali preparando a Paola, eu estava me preparando para atuação. Graças a Deus foi incrível. Legal. Foi uma experiência maravilhosa, né? Então, assim, eu acabei que naquele momento ali também houve uma mudança muito grande dentro do UFC, quando os atletas não poderiam mais carregar marcas, né? Que era onde a gente tinha a possibilidade de ter uma dignidade financeira, né? Porque as bolsas... eu sempre falo, é muita ilusão, né? A bolsa de não sei de quanto. Pô, bolsa de 10 mil, tu gasta 20 para um camp. É verdade. Entende? Lesão. Enfim. Isso é que muitas pessoas não veem o que está por trás da história toda. Como eu venho de lá de trás, do início, eu venho do início mesmo, então... Sim. Eu já tinha o real entendimento de como funcionava. Então, quando houve essa mudança na organização, né, que se eu não me engano foi até a Reebok que entrou na época, eu pesei o convite da Glória sem saber o que ia ser, né, e com a possibilidade de ver o que seria lá na organização. E eu era muito encantada com a história de vida da Glória, né, enfim, por tudo que ela representa, né? Porque eu já fazia paralelamente, né? Porque eu sempre exerci esse meu trabalho de forma voluntária, não de uma forma profissional, né? Mas eu me sentia na obrigação de dar minha parcela de contribuição para que outras mulheres também tivessem a mesma possibilidade que eu tive de não se tornar um número fatal, né? Então, nesse momento, eu literalmente esqueço o MMA, a parte do alto rendimento, né? Fora que eu já vinha também de uma sequência de lesões, né? 2 joelhos, 5 cirurgias de joelho. Caramba. De atleta de jiu-jitsu, né? Desde 11 anos de idade, sempre competidora. Sim. Né? Então, 6 hérnias de disco. Então, eu já vinha de uma rotina aí, né? De lesão atrás de lesão, né? Então, eu peguei e falei, cara, deixa eu ver o que vai ser. E aí, aceitei o convite da Glória. Parei tudo, entre aspas, né? Não parei de treinar, mas parei essa questão de ir lutar, né? Foquei ali, graças a Deus foi um grande sucesso, né? A novela... A Paola acabou levando o prêmio de melhor atriz, né? Na época ali ela estava até concorrendo essa premiação com a Juliana Paz, também outra querida, que fez na mesma obra que a gente fez, a Bibi Perigosa, né? Mas a Paola, sem dúvida nenhuma, ali a gente não usava dublê, a Paola realmente treinou de verdade, né? Era uma dedicação bem empenhada, né? Como tudo que a gente vê que a Paola faz, ela é muito dedicada e ela não tratou, né, essa preparação para a Geisa de forma diferente. Foi uma dedicação ali mesmo afinco, né? Até a parte da defesa policial, eu que fazia esse treinamento com ela, né? Enfim, e foi um grande sucesso, né? A novela bateu todos os recordes de audiência, nós conseguimos... Além disso, a gente conseguiu também, na pandemia, reprisar, teve a reprise da novela, né, que também foi uma grande visibilidade. Eu consegui fazer que a galera mesmo ali da produção, não a Glória, né, que a Glória é maravilhosa, mas o pessoal da produção mesmo, mas, Érica, não é MMA, por que kimono? Eu falei, cara, porque a Geisa é faixa preta de jiu-jitsu.
né? E aí a gente conseguiu, e aí eu consegui ali, né, falando com o Papinha, entendi e tal. E o Papinha é super surfista, conhece toda a galera, e o Papinha pegou e falou, não, tem que ter o jiu-jitsu, a Geisa. E eu falei, o mestre Alan é mestre de jiu-jitsu. Aí colocamos uma coral no mestre Alan, no Raul Gazola, né, na novela, e conseguimos colocar várias cenas de jiu-jitsu, né, colocar ali a hierarquia marcial, o respeito do jiu-jitsu, né, quando a personagem tava com muita raiva por uma questão pessoal, mas ela chegava ali com toda a raiva do mundo, se curvava pro mestre Alan, que era o Raul Gazola. Então foi incrível a experiência, né, tudo que a gente conseguiu, né, e ali eu tive uma visibilidade ali que eu jamais imaginaria pro meu trabalho. Né? Então, assim, se eu tinha uma turma de 100 mulheres, no decorrer da novela eu já estava com 500 mulheres. Né? Então, assim, tudo gratuito, social total, sem cobrança nem simbólica. E como é que você conseguia dar conta disso tudo? As aulas, né? As aulas até hoje ocorrem todos os sábados. Então, é o dia que eu não tiro, não. Sábado é o meu dia de eu doar pro universo, pros espíritos, né, enfim, para tudo que rege a gente, né, eu me sinto uma grande privilegiada, né, literalmente uma missionária com essa missão que a gente segue de salvar vidas. Sim. Então, o meu sábado é sagrado, eu tô todos os sábados no tatame com toda a nossa equipe de profissionais, né, nós somos uma tecnologia social onde eu treino treinadoras, né, eu acabei de fazer o convite pro mestre Silvio Bering, pro mestre tomar conta dessa coordenação técnica com todas as faixas pretas e os faixas pretas, né? A gente treina treinadoras, e o curioso do nosso trabalho é que somente professoras, dentro do nosso programa a gente tem um corpo que nós temos professoras e monitores, né? Então, professoras, só mulher pode ser a professora do programa Empoderadas, né? E os monitores, nós temos monitoras, e monitores a gente permite homens. São faixa pretas também de jiu-jitsu. A maioria dos nossos profissionais do Empoderadas são homens, né? Mais uma vez, o nosso trabalho não é contra homem, é contra a violência. E nós temos grandes profissionais com a gente no Empoderadas que fazem esse trabalho, que são maridos maravilhosos, são pais maravilhosos de meninas, são filhos maravilhosos de grandes mulheres, irmãos de mulheres. Nós temos grandes homens faixa pretas com a gente nesse nosso trabalho. E talvez seja importante a própria visão de ter homem inserido, né? Porque nós temos, segundo a nossa metodologia, André, que foi muito, muito estudada, mais uma vez, são 23 anos trabalhando com isso, né? E eu tive que fazer toda uma adequação depois que a Lei Maria da Penha surgiu, né? Eu começo a trabalhar com isso em 97, lá em Belém do Pará. E quando a gente vem para a Lei Maria da Penha, que isso tem apenas 15 anos, eu tive que mudar todo o trabalho. Né? Então, assim, devido a essa propriedade que a gente desenvolve o trabalho, as mulheres já não pedem ajuda para um homem. Elas não se sentem à vontade em relatar um crime, um abuso para um professor. Elas se sentem à vontade, se sentem seguras e confiantes a pedir ajuda para uma professora. Para uma professora. Essa posição de ser uma professora faixa preta, isso tem uma representatividade muito grande para essas mulheres no tatame. Né? Então, a gente utiliza dessa ferramenta. Então, a gente tem toda uma questão lá da hora técnica do professor estar com a gente, mas a gente tem um momento da Luluzinha, né, em que esse professor gentilmente sempre se afasta por um período de tempo para a gente ter a roda de conversa, para saber, para ouvir, para falar. É muito importante falar, né? Muitas dessas mulheres carregam dores que ainda foram ocasionadas na nossa primeira infância, né? Então, e muitas vezes por pessoas do próprio DNA dessa menina. Sim. Né? Elas trazem isso, carregam com isso no seu dia a dia, né? Então, elas não se sentem à vontade em relatar isso para um homem, né? Então, quando a gente está entre mulheres, é onde elas se sentem seguras, se sentem confiantes, e a gente consegue, né, tá ali entendendo, tentando entender e vendo como a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer, que muitas vezes essas sequelas, na maioria das vezes, são irreversíveis, são incuráveis. Não adianta nós temos um grupo de acolhimento psicológico, jurídico e de assistência social, mas muitas vezes você pode fazer a vida inteira de terapia, né, com psiquiatra, com psicanalista ou com psicólogo, né, mas a tua dor ali, a ferida, infelizmente, da alma, né, do que aquilo ocasionou na tua vida, na tua cabeça, né, infelizmente, muitas vezes é irreversível. A gente faz um trabalho de condução para que essa menina ou essa mulher consiga, no mínimo, que aquilo que eu falei, sair de casa sem a neura, sair de casa sabendo que vai chegar, que vai voltar e que
aconteceu e ela precisa seguir. Não podemos desistir. Eu falo muito isso da questão da paranoia, da neura, pela felicidade da pessoa, né? Da confiança, né? Assim, de não sentir medo. A gente sabe o quanto o medo é ruim, né? Paralisa, né? Trava, exatamente. Então, assim, a gente viver sem medo, né, com uma certa segurança, é importante. Eu sempre falo que o medo faz parte da segurança. Sim. Né? O medo, ele é importante. Sim. Mas aí a gente tem que ter a dosagem, né? E eu acredito muito, mais uma vez, esse trabalho que a gente desenvolve traz segurança, fornece ferramentas técnicas para ela, né? Isso faz com que ela, putz, eu tô com medo, mas eu tenho condições de ir, eu vou chegar. Vai dar certo. E se acontecer, eu sei o que fazer. Eu sei como agir. Né? Então, acho que esse é o grande... a nossa grande missão com essas mulheres, né? Fazer com que elas tenham possibilidade de ir e vir, né? Minimamente com dignidade. Né? Nós tivemos aí, há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, uma moça em São Paulo, né? Um marido maravilhoso, exemplar. Ela falou, amor, fica aqui com a criança, com o filhinho, bebê, né? E o filho ficou que eu vou lá na farmácia comprar fralda. Ela não voltou. Caramba. Ela foi no meio do caminho de volta, foi abordada, foi estuprada e foi morta. Né? Então, assim, a gente precisa de ferramentas. A gente precisa ter essa dosagem, né? Não do medo, mas da redobrada de atenção. Sim, né? Exatamente. Porque o medo paralisa. Né? Eu sempre falo, não precisa de ter medo, sabe? Vamos com atenção, vamos com responsabilidade. Né? Vamos ver qual é a melhor forma de não passar ou de evitar com que a gente não passe por certo tipo de situação. Sim. Né? Mas, mais uma vez, o importante é a gente seguir. A gente tem se esforçado muito para a gente estar fornecendo essas ferramentas para que essas mulheres tenham essa possibilidade de uma dignidade aí, né, acessível para elas, só para ir e vir. Só isso que a gente quer. Legal. Não tem briga por igualdade salarial, por nada disso. A nossa luta é para fazer com que a mulher tenha a possibilidade de chegar na padaria, comprar o pão e voltar viva para casa. Desde como ela vai ter esse dinheiro para comprar o pão, faz parte do nosso trabalho. Nós temos nichos de empreendedorismo para essas mulheres. Né? Nós temos nichos de beleza e estética, que são ofertados cursos de capacitação profissional para essas mulheres. Né? Temos de gastronomia e culinária e também temos o de artesanato e costura. Então, aquela mulher, se ela vai ali, sabe fazer uma trança na gola, ela já tem a dignidade de ganhar os seus R$50, fez ali na cabeça da vizinha, ganhou os seus R$50, tem o dinheiro para comprar o seu pão. Não vai ter necessidade de se prostituir ou de roubar, ou de ficar numa relação abusiva, porque o cara que paga o pão dela, não, agora ela tem o dinheiro de comprar o pão dela. Ou ela fazer 5 desses, ganhar o seu dinheirinho para pagar um quartinho, para ela ter o cantinho dela, com o filho dela, né? Então a gente fornece também, a gente também tem essa responsabilidade com essas mulheres de oferecer para elas uma condição para que ela tenha essa possibilidade de ter a sua autonomia econômica, consiga gerar a sua renda e ter a sua dignidade de comprar o seu pão. Furou a meia do moleque, pô, preciso comprar uma meia pro meu filho, né? E aí eu não vou precisar roubar, eu não vou precisar me prostituir, eu não vou precisar me humilhar, eu não vou precisar depender de alguém que me agride moralmente, fisicamente, psicologicamente, porque, tipo, eu tenho casos que chegaram para mim, né, tipo, não vou nem citar o município, que enfim, que é muito pequeno, mas que a mulher disse, Érica, todo mês eu tenho síndrome do pânico, me dá febre, eu suo de nervoso, porque tá acabando, começa a me dar cólica, porque eu sei que eu vou ficar menstruada. E todo mês eu tenho que pedir o dinheiro para ele me dar, para eu poder comprar o meu absorvente. E eu fico desesperada, porque ele me esculhamba, ele grita, ele fica grosso, ele não quer que eu peça nada para ele. E tipo, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, por que tu sabe fazer? Quais são as tuas habilidades? Sabe? Sim. Então, assim, mulheres falam, Érica, todo mês eu tenho que passar por humilhação, porque eu tenho que comprar meu desodorante, porque eu tenho que comprar um condicionador. E assim, o cara fala pra caramba, porque ele que vai lá e ele não deixa ela ir, mas ele não me deixa trabalhar. Então, assim, todo mês eu tenho que me humilhar, sabe? Eu não aguento mais isso. Eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar essas mulheres, sabe? Para que elas tenham o mínimo de condições de ter a sua dignidade. Você poder comprar um absorvente, poder comprar o seu desodorante, o seu condicionador, isso é dignidade. Né? E muitas vezes a violência faz com que essas mulheres percam a dignidade, o direito à dignidade. Sim.
né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, André. Acho que, graças a Deus, a gente está conseguindo desenvolver de uma forma positiva, né? E já com resultados, né, aí positivos também, graças a Deus. Muito legal. E para frente, o que você pensa, né, assim, para o futuro, ampliação desse negócio, como é que você consegue atender mais gente, enfim, quais são os seus pensamentos para frente? Olha, André, a gente já está com vários convites aí de outros estados, né? Outros estados e outras capitais, grandes capitais, né, do Brasil. Estou também com convite para o Canadá. Legal. Para o Canadá, para os Estados Unidos, para Portugal, né, para a gente estar ampliando esse trabalho. Mais uma vez, a missão. Né? Então, o trabalho com o governo do estado está, graças a Deus, decolando. A gente tem conseguido executar da melhor forma, a equipe toda chave de ouro, fazendo um trabalho, sabe, de maestria. Mas, sem dúvida alguma, agora, a partir do meio do ano que vem, a partir do meio desse ano ainda, a gente ampliar já para outras capitais, né, e para outros estados o trabalho. E acredito que a partir do ano que vem, sim, eu vou ter um tempo maior disponibilidade para poder estar passando temporadas, né, nos Estados Unidos e na Europa. Legal. Né, para poder estar levando esse trabalho. Mas eu estou também, segundo dados, né, eu fico sempre tentando pesquisar, entender o que eu posso fazer através do meu trabalho para a gente realmente conseguir vencer o número de crescimento de mulheres vítimas de violência. Sim. Né, e a gente tem dados assustadores, né, que segundo também o último Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase 70%, exatamente 68,9% dos estupros cometidos no Brasil são cometidos contra menores. Nós precisamos empoderar as nossas meninas. Nós precisamos preparar as nossas meninas. As nossas meninas são as nossas mulheres de amanhã. Só assim eu vejo a possibilidade da gente conseguir fazer com que os números parem de crescer. Eu não quero nem diminuir. Se eu conseguir fazer parar de crescer através do meu trabalho, do trabalho de toda a minha equipe, do trabalho do governo do estado do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma eu já vou estar muito feliz. Né? Então, pensando nisso, né, já está escrito, eu estou indo agora, mês que vem eu estou indo a Nova York, volto para o Brasil e acredito que em maio, no máximo junho, a gente esteja aí começando o Empoderadinhas. Né? O Empoderadinhas vão ser aulas de empoderamento, né, para meninas de 4 a 12 anos, todo desenvolvido em cima de um tatame. Legal. Desde como elas devem sentar no colo de alguém. Né? Mais uma vez, devido aos nossos estudos, a gente pôde entender, não é a criança que procura o colo do abusador, é o abusador que a conduz para o seu colo. Né? Então, como eu posso preparar essa menina para que ela não seja mais um número, né? Para que ela não seja um adulto, né, com problemas, né, com sequelas irreversíveis, irreparáveis, incuráveis. Né? Então, com toda a metodologia voltada para uma menina de 4 anos, claro. Eu não posso falar com uma garota de 4 anos como eu falo com uma mulher de 30. Né? Então, a gente tem toda uma questão ali lúdica para meninas. Sim. No tatame. Né? Então, o Empoderadinha já é uma realidade, né, que a gente vai estar lançando, e aonde tiver o programa Empoderadas, simultaneamente a gente vai estar com Empoderadinhas, mas a gente precisa preparar as nossas meninas. Né? Nós precisamos, sim, dar um atendimento, né, especial para essas meninas. Né? Então, assim, muito no momento da construção desse trabalho, até mesmo com homens, né, com amigos, com parceiros, especialistas em segurança pública, né, debatendo ali, especialistas em direitos da criança e do adolescente, debatendo ali, Érica, a gente tem que preparar os pais, né, dessa menina. Sim. A gente tem que treinar os pais, a mãe, para identificar. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu preciso preparar as minhas professoras, porque a ONU me mostra que os maiores abusadores têm o mesmo DNA dessa menina. Então, se essa menina sentir segurança em mim, sentir segurança na minha professora,
né, em alguém da nossa equipe, né, que onde a gente vai estar com psicólogas, com psicopedagogas no tatame para essas crianças, né, com professoras altamente bem qualificadas, que a nossa intenção ali não é ensinar luta, né, é ensinar sobre empoderamento mesmo, de como agir diante de alguma situação que possa vir a se tornar criminosa com essas meninas, preparar essas meninas. E se essa menina chega ao ponto de me pedir ajuda, mas essa criança de 4 anos falar para mim, tia ou professora, o papai mexeu aqui, ou então o titio mexeu aqui, ou o vovô mexeu aqui, eu não, como que eu vou me dirigir aos pais? Até onde... Entende? Se eu tenho indicadores divulgados, né, que a ONU me mostra que o principal abusador, que o abusador número 1 é o próprio pai. Vem de casa. Então, tem toda uma questão que ainda de muita... que vai requerer muita sensibilidade dos nossos profissionais. Sim. Então, a gente entra com o Empoderadinhos, um programa extremamente sério, estudado, bem preparado, ali a parte metodológica para que tu tenha segurança de me entregar a tua filha. Mesmo tu não sendo um pai abusador, e falar, Érica, eu tô aqui te deixando a minha filha porque a minha filha tá na escola, minha filha tá no inglês, sim, a minha filha tá lá na casa dos tios, minha filha tá com os primos, e eu preciso deixar a minha filha. Tomara, né, que mais uma vez não são todos, e eu sempre gosto, eu nunca trabalho com essa questão do unânime, né, mas não são todos, mas eu preciso preparar a minha filha. Se ela tem confiança em mim, eu sempre falo para os pais, né, que realmente exercem o seu papel, né, de fornecer segurança e dignidade para os seus filhos, que é determinado pela Constituição, isso é um direito da criança e do adolescente, né. Para esses pais eu falo, dialoguem com seus filhos, com as suas filhas. Não duvidem. Não duvidem. Nós temos indicadores assustadores. A cada 10 crianças abusadas, 8 estão falando a verdade. Uma está sob a influência de um adulto e uma está fantasiando. Então, se uma criança vir te pedir ajuda, te falar que algo aconteceu, acredita nela. Acredita nela e cumpre os protocolos de segurança para essa criança. Existe vários departamentos, existe todo um protocolo para atendimento para saber se essa criança, se é verdade ou não. Isso não é a gente que tem que cumprir, não sou eu que tenho que deixar de acreditar. Então, o nosso papel, assim como eu falo no Empoderadas, que a mulher para mim sempre tem razão, né? Quem tem que investigar para saber se a mulher está falando a verdade ou não é a polícia. Quem tem que acusar é o Ministério Público. Quem tem que defender é a Defensoria. E quem tem que julgar, né, se é crime, se vai ser condenado ou absolvida, é o Tribunal de Justiça. O Empoderadas, pra gente, a mulher sempre tem razão. Ela vai chegar e a gente faz a condução. A mesma coisa a criança pra gente, quando a gente iniciar esse trabalho. Então, eu tô com uma expectativa muito grande, né? Eu já tô com vários estados, né, governadores e prefeitos aguardando pelo lançamento do Empoderadinhas. E, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande sucesso, né, desenvolvido pela nossa metodologia, o Sei Me Defender, que é a metodologia que a gente utiliza. Mas o Empoderadinhas, eu tenho certeza que vai ajudar, né? Vai ajudar aí o futuro das mulheres no nosso país e talvez até mesmo no mundo. Legal, Érica. Bom, incrível o trabalho que você faz. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui. A gente sabe, a gente falou aqui, né, da questão da sorte, de eu conseguir ter você aqui. A gente conseguir deixar essa conversa no ar, uma conversa tão importante e, de certa maneira, aí, expor também o seu trabalho, né, e que isso chegue para muitas pessoas. E, enfim... E você ser uma grande representante da nossa comunidade, né, do jiu-jitsu, e levando as ferramentas, os fundamentos, os princípios para a vida de tantas pessoas, assim como você está fazendo. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco do trabalho, dos projetos, dos planos, dos sonhos, né? E também queria deixar uma mensagem aqui para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo, né? Que as mulheres não esqueçam que elas não estão sozinhas
e que somente juntas nós seremos muito mais fortes. Né? E que lugar de mulher é aonde ela quiser. Né? E junto a essas mulheres fortes e poderosas, nós geralmente estamos com homens fortes e poderosos ao nosso lado. Nem à frente, nem atrás, né? Mas literalmente caminhando ao nosso lado. Então, te agradeço pela oportunidade. Obrigada, né? Por a gente poder conversar sobre isso, te passar um pouco sobre isso e que tu também, se tu puder replicar isso para tua esposa, para as mulheres que te cercam. Com certeza, eu acho que inclusive a gente pode se conectar e tá mais, né, trocando um pouco mais, porque como eu te falei, eu tenho um grupo de meninas, né, é um grupo crescente, enfim, eu acho que ter você por perto, né, super vamos combinar. Sempre vai ser muito importante. Obrigado. Obrigado.